Jennifer Caroline Cabral, grávida de 17 anos, vítima de choque elétrico em Campina Grande. A nossa equipe conversou com um especialista para saber os cuidados com choques elétricos. Veja. Para o pessoal aí de casa saber como manusear extensões, também toda a parte elétrica de sua casa, em períodos de chuva, tem que observar. Você tem que aprender que tua casa tem áreas. A primeira área que a gente chama de risco, que é a área molhada. Essa área molhada nada mais é que banheiros, cozinhas e lavanderia. Nessas regiões, você não pode ter, por exemplo, fiação pelo chão, você não pode ter uma extensão, uma improvisação, você não pode ter, por exemplo, o famoso T que as pessoas usam aí para colocar diversos equipamentos ao mesmo tempo, porque o risco de um choque elétrico é muito grande. Uma extensão pelo chão, por exemplo, numa área molhada, ela pode estar com a proteção dela rompida e aí você vai acabar sofrendo um choque. O ideal é que a instalação esteja adequada, correta e que tenha sido construída por um eletricista. A gente fica muito na dúvida com relação ao estilo de tomada. Hoje a gente sabe que no mercado tem vários tipos de tomadas e entradas diferenciadas. Dentro do ambiente doméstico, existe uma que é mais recomendável e uma questão sobre quanto que a gente pode estar utilizando esse tipo de tomada, se pode estar utilizando muitos, aqueles famosos T que a gente chama, ou extensão. Me explica direitinho como é que fica isso. Se você vai construir a tua casa agora, o ideal é que você já projete ela com tomadas duplas ou triplas. Se você não tem isso projetado, aí você, primeiro, não vou colocar o famoso T ou Benjamin, como muita gente conhece, porque esse tipo de material, equipamento, ele vai sobrecarregar a tua rede elétrica. Como sobrecarregar? Você vai acabar tendo ali 2 ou 3 aparelhos no mesmo ponto, e esses 2, 3 aparelhos no mesmo ponto sobrecarrega a fiação elétrica, vai gerar um aquecimento que depois acaba se tornando um curto-circuito. Aí você corre o risco não só do incêndio e perder a tua residência, como também o risco de um acidente. O ideal é que você tenha ou uma extensão, que essa extensão seja chamada, aquela que chama de régua, onde ela tem uma proteção que é o fusível, e esse tipo de régua ela é apropriado. Ou, se não for possível isso, que na tua casa as tomadas sejam projetadas de forma que você tenha 2 entradas ou 3 entradas, como esse caso aqui, e que daí você tenha condição de usar de forma adequada e a fiação elétrica já vai ser projetada adequadamente para suportar 2 ou 3 aparelhos. Outro ponto importante, para quem tem criança em casa, compre protetores de tomada. A criança ela é curiosa e protetor de tomada é muito barato, gente. Vocês lá em qualquer loja de material de construção você encontra. O protetor de tomada ele vai encaixar certamente de forma correta e adequada na tomada ao ponto da criança não poder colocar um pedaço sei lá, de arame ou um preguinho ou qualquer outro objeto que ele encontra ali, porque a criança é curiosa. Então coloque protetores de tomada nas tomadas para proteger seus filhos em casa. Outro ponto importante que não pode deixar de falar: não manuseie celulares e tablets enquanto estão carregando. As pessoas acabam sendo viciadas no comportamento de não tirar o celular da mão e o risco é muito grande. Em caso de choque ou em caso de qualquer descarga elétrica, o que é que deve fazer? Quais são as orientações da Energisa nesse ponto? O recado para o pessoal de casa. Primeiro, infelizmente, se a pessoa já sofreu um choque e está lá, não tente fazer contato com ela direto, porque você não sabe se ela ainda está sobre o fio elétrico ali, sendo energizada, você não sabe a situação que se encontra. O ideal qual que é? Corro lá para fora, vou lá no meu, a gente chama de chave geral da tua casa, o padrão, ou do jeito que você chama, é a chave que vai desligar tudo. Desliga todo da tua casa. Depois de feito isso, aí você vai até a pessoa e tenta retirar ela do local, mas já chama o socorro imediatamente, porque o tempo nesse tipo de situação é crucial para a vida da pessoa. Agora, ô Janiele, você é uma mulher evangélica, por sinal, uma mulher que louva a Deus, uma mulher de Deus. Qual é a justificativa de alguém com quase 9 meses morrer numa situação dessa? Não tem explicações. Não dá para entender. Não dá para entender, gente. A mãe, faltava 10 dias, né? Tinha marcado já a cirurgia para a retirada da criança, né? Para o parto da criança. De repente, mãe e filho morrem numa situação dessa. Aí você tem saúde, tem alguém que está do seu lado que você tem carinho, amor e ternura, não valoriza. Aí vai dizer, onde foi que eu errei, meu Deus? E outra, nunca vão para uma igreja para ser falso profeta. Você vai para uma igreja
Aí está lá, quando é católico, aí está lá, Deus, e orando a Deus, porque Deus e o padre lá pregando e você louvando a Deus. Quando é na igreja, oh Deus maravilhoso, me ajuda, Pai, te agradeço, Pai. Quando sai da igreja, vai fazer o contrário. Isso é porque... Para quê? Você pode enganar tudo, menos a Deus. Menos a Deus. Aí vem uma criança inocente daquela, uma mulher abençoada por Deus, todo mundo tem um carinho enorme por ela. Eu vi a comoção no sepultamento da mãe e do filho que morreu. Uma comoção assim, sem tamanho, gente. Aí vocês ficam a me perguntar, por que é que você não valoriza a vida, principalmente na fé? É só uma perguntazinha. Cuidado com as coisas de Deus. Tem duas formas dele te chamar, pela dor e pelo amor. Vai pelo amor que é mais fácil. Olha, hoje acontece a caminhada da família, promovida